diferente em 2024, né, gente? Era R$ 1.320, agora passou para R$ 1.412. E como é que fica o seu pagamento do INSS para você que paga por conta própria? Seja você contribuinte individual, seja você facultativo. Será que vai afetar a forma de pagar o INSS? Vai aumentar o valor? Será que isso vai prejudicar a sua aposentadoria? Como é que fica? Quais cuidados que você tem que ter aí quando você está pagando seu INSS por conta própria com essas mudanças de salário mínimo que tem aí todo início de ano? Você tem essas dúvidas? É claro. Quer saber mais? Aposto que sim. Então vem comigo. E já respondendo a sua primeira dúvida aí, se vai afetar ou não a sua forma de contribuir junto ao INSS, a resposta é sim! Se o salário mínimo aumentou, né, subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412, automaticamente vai aumentar sim a sua contribuição. Não necessariamente vai aumentar a sua aposentadoria, mas a sua contribuição com certeza. Mas eu já quero contextualizar algumas questões aqui para você que está chegando nesse vídeo aqui agora, nesse canal aqui agora, e precisa entender mais sobre essa questão do pagamento do INSS por conta própria. Vamos lá! Tem dois tipos de pessoas que podem pagar o seu INSS por conta própria, que são os contribuintes individuais e os facultativos. Os contribuintes individuais são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, têm uma remuneração por esse trabalho e eles são obrigados a pagar seu INSS mensalmente. Já os segurados facultativos, eles não têm a obrigatoriedade de pagar seu INSS mensalmente, porém, eles acompanham aqui o INSS Sagaz e sabem que se não pagar o INSS, eles deixam de receber vários benefícios, como auxílio-doença, deixar a pensão por morte, a própria aposentadoria. Então essas pessoas aqui, mesmo que não recebam nenhuma remuneração, não trabalhem efetivamente, elas podem sim contribuir para que o INSS, né, lhes conceda algum benefício futuramente ou quando precisar, ok? São essas duas pessoas aqui que inicialmente pagam seu INSS por conta própria. Além disso, vocês precisam saber de mais uma coisa. Tem formas de pagar o INSS. Vamos falar assim, planos de pagamento. Se chamam alíquotas de contribuição. Então, por exemplo, uma pessoa que é facultativa ou contribuinte individual pode pagar o seu INSS na alíquota, que é um percentual de 5, 11 ou 20%. Plano normal está a alíquota de 20%, que garante determinados direitos junto ao INSS, e o plano simplificado, que é o de 5 e o de 11%, garante outros determinados benefícios junto ao INSS. Então, se você quer se aprofundar mais nesses formatos de pagar o INSS, na alíquota de 5, de 11 ou de 20%, seja você facultativo ou contribuinte individual, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre esses temas. E é muito importante que você saiba os benefícios que cada alíquota pode te trazer, que são diferenciados para cada caso. Então, vou deixar vocês estudando aí. Mas antes, vamos terminar esse vídeo aqui, porque tem muita coisa para eu contar para vocês. Vocês ficarem espertos aí quanto ao seu pagamento de INSS, não preocupados somente com essa mudança do salário mínimo que teve agora em 2024, mas também para os próximos anos. O salário mínimo ficou fixado a partir dessa competência de janeiro de 2024 em R$ 1.412 e o teto previdenciário ficou fixado em R$ 7.786. O que isso significa? Por que é importante vocês saberem desses termos aqui, gente? Significa que o valor mínimo da sua contribuição, do seu salário de contribuição, será o salário mínimo. E o seu valor máximo, tá, que você vai calcular ali a sua contribuição junto ao INSS, vou te dar exemplos aqui, é de R$ 7.786. Não pode ser menor do que um salário mínimo e nem maior do que o teto previdenciário. Por quê? Porque se você pagar abaixo do salário mínimo, uma base inferior ao salário mínimo, você não vai estar mandando nada lá para o INSS, tá? Você vai dar uma contribuição para o INSS, ele vai adorar, e você não vai ganhar nada com isso, nem tempo, nem carência, nem qualidade segurada. Eu vivo falando aqui no meu canal. Então, toda vez que você for gerar a sua guia de pagamento, se atente à mudança do salário mínimo. É primeiro importante você ficar atento, tá, gente? Então, a partir de agora, competência janeiro de 2024, que pode ser paga até dia 15 de fevereiro de 2024 ou no próximo dia útil, se não for um dia útil, tem que ser com pelo menos uma base de R$ 1.412. Se você for pagar com um valor maior, se limite ao teto previdenciário. Por quê, Ana Paula? Porque se você pagar com uma base maior que o teto previdenciário, você também vai estar dando dinheiro para o INSS, ele vai amar. Porque a sua aposentadoria ou qualquer outro benefício junto ao INSS, na hora que for fazer o cálculo, vai ficar fixado no limite do teto previdenciário vigente.
Então, se você ganha muito mais do que R$ 7.786, você vai limitar esse valor, mesmo que você ganhe muito mais, tá? 10, 15, 20 mil reais. E paga o INSS por conta própria. Tá entendido isso aqui, gente? Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque quando você vai gerar a sua guia junto ao INSS, você tem que fazer um cálculo. Vamos supor aqui que você vai fazer um cálculo, né? Você tá pagando seu INSS na alíquota de 11% como contribuinte individual. Beleza. Aí você vai calcular 11% em cima do salário mínimo, porque a alíquota de 11% permite somente sobre o salário mínimo. R$ 1.412. O valor que der é a sua contribuição, é esse valor que tá saindo do seu bolso. R$ 1.412, vai lá pro INSS para ele fazer o cálculo da sua aposentadoria e vai cair dentro desse documento aqui, gente. Presta atenção que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso que eu tô mostrando aqui para vocês agora, gente, se chama CNIS, Extrato Previdenciário, ou Cadastro Nacional de Informações Sociais. É esse documento aqui que você vai encontrar dentro do seu Meu INSS. Eu já ensinei várias vezes aqui no meu canal e já falei sobre a importância desse documento. É o mais importante para o cálculo da sua aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS. Quando vocês pagam o INSS por conta própria, gente, vocês acham que vai para onde vocês pagarem? Onde é que fica? Tem que ficar registrado em algum lugar, né? Fica aqui dentro, tá? O INSS vai utilizar essa informação aqui para fazer o cálculo do seu benefício. Então, por exemplo, ó, em janeiro de 2023, né, que foi pago até dia 15 de fevereiro de 2023, uma contribuição de R$ 1.501 sobre o teto previdenciário, que era R$ 7.507,45. Ou seja, essa pessoa aqui é uma contribuinte individual, estava pagando uma alíquota de 20% sobre o teto previdenciário. E essas informações caíram aqui nesse documento, ó. Teto previdenciário, 20% desse valor, R$ 1.501,49, sendo que a competência era janeiro de 2023, paga 15 de fevereiro de 2023. O INSS vai pegar todas essas informações aqui para conceder o seu benefício. Então vocês podem consultar com a gente. Fez o pagamento do seu INSS, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Quando você pagar seu INSS por conta própria, o que você vai fazer? Pagou a guia, você vai esperar de 3 a 5 dias úteis para baixar esse documento que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é o CNIS, para ver se entrou certinho. Essa é uma dica que eu dou aqui para os meus clientes no escritório, tá bom? Eu faço o acompanhamento. Você tem que fazer esse acompanhamento, porque você vai lá, gera a guia, paga seu INSS, depois esquece, nem quer saber como é que tá? Claro que não, né? Você vai acompanhar, ver se de fato essa sua contribuição entrou lá, o INSS está ciente que você fez a contribuição. Então, de tempos em tempos, se você puder baixar todo mês, depois de uns 5 dias, é uma data ideal para você ir acompanhando esses lançamentos junto ao INSS. Agora eu vou para exemplos práticos para você entender melhor aí essa questão das contribuições para esse ano de 2024. Presta atenção nisso aqui. O casal João e Maria acompanha aqui o INSS Sagaz e, diante das informações que eu vivo passando aqui nesse canal, que é o mais esperto sobre o INSS, resolveram pagar o seu INSS por conta própria. Eles identificaram que sim, eles podiam pagar seu INSS por conta própria, porque a dona Maria era uma dona de casa, baixa renda, e o seu marido, João, ele faz bicos todo mês, então ele pode sim pagar seu INSS como contribuinte individual. Então observem aqui que são casos específicos. A dona Maria, facultativa, baixa renda. E o João, ele é uma pessoa que trabalha por conta própria fazendo bicos e hoje ele é considerado um contribuinte individual. Os dois resolveram pagar seu INSS com base em um salário mínimo. E já tem um tempinho que vocês estão pagando esse INSS. E eles querem saber como é que vai pagar esse ano de 2024. Então, como é que vai fazer, gente? Olha só. A Maria, baixa renda, facultativo baixa renda, vai lá no site da Receita Federal. Inclusive, eu já ensinei várias vezes aqui no meu canal como gerar essas guias, tá, gente? Vocês podem gerar a guia, vocês podem ir na papelaria e preencher o carnezinho. Eu tenho um vídeo ensinando como preencher esse carnezinho aqui no meu canal. Vocês podem ir no sistema da Receita Federal, que é muito mais fácil no meu ponto de vista, é muito mais simples. No site da Receita Federal, vocês também conseguem gerar essa guia e é super prático. Depois você vai lá e só paga. Você pode pagar no seu banco digital ou ir na lotérica, da forma que vocês acharam melhor. Eu, pelo menos, nem saio de casa para pagar meu INSS, gente. Eu gero aqui no site da Receita Federal e já pago direto no meu banco, que é pela internet, ok? Dá para fazer isso tranquilamente. Então, vocês vão lá depois e assistem esse vídeo, ok? Vamos continuar no caso da Maria. A dona Maria foi pagar seu INSS como facultativo baixa renda, ou seja, um facultativo baixa renda precisa fazer essa comprovação e ela tá ciente disso. Já tem vídeo no meu canal também falando somente para as donas de casa baixa renda. Vocês procuram aqui que tem muita informação lá. Ela foi lá no site da Receita Federal e foi gerar a sua primeira
guia desse ano, o que ela vai fazer? Ela vai lançar o valor mínimo de R$ 1.412 naquela competência e vai aplicar a alíquota de 5%, que é o quê? 5% de R$ 1.412. Então, o que vai acontecer, gente? 1.412 vezes 5%, R$ 70,60 de contribuição, que vai sair do bolso da Dona Maria, né, que ela vai pagar a guia, e R$ 1.412 vai cair nesse documento que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o CNIS, e depois, uns 5 dias, ela vai lá confirmar se caiu mesmo, tá bom? E ela vai pagar essa guia que ela vai gerar agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, dia 16 de janeiro de 2024. Então, a competência de janeiro de 2024, onde já se alterou o salário mínimo de 1.320 para 1.412, deverá ser paga até dia 15 de fevereiro de 2024. É na competência seguinte, tá? E assim vai. A competência de fevereiro você paga em março. A de março você paga em abril. E assim vai seguindo, tá? Até dia 15. Tomem cuidado para não atrasar o pagamento do seu INSS por N motivos, inclusive questões de carência. Eu já falei várias vezes aqui. Vai gerar, você tá gerando sua primeira guia? Paga com cuidado, não paga em atraso, é até dia 15, ok? É o que eu posso falar aqui com vocês de dicas aqui mais gerais. Então, no caso da Maria, ela vai desembolsar esse valor, beleza, e ela vai pagar até dia 15 de fevereiro de 2024. Já o João, que faz bicos e ele é considerado um contribuinte individual, ele também vai gerar sua guia. Ele resolveu, ele fez uma análise, né? Claro, né? As condições que ele tem hoje é de pagar sobre um salário mínimo, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai pagar 11% de R$ 1.412. Então, R$ 1.412 vezes 11%. No caso, o João vai tirar do seu bolso R$ 155,32, mas vai mandar a mesma base que a Dona Maria mandou, que é o quê? R$ 1.412, que vai entrar naquele documento e que ele também vai fazer essa consulta depois de uns 5 dias para ver se caiu certinho. Qual que é a diferença aqui, gente? Vocês perceberam que os dois estão pagando com a base de um salário mínimo? Se os dois continuar pagando nessa base, a probabilidade dos dois se aposentarem com um salário mínimo é muito grande, porque quem me acompanha aqui sabe que o INSS faz a junção, né, dessas contribuições, faz uma média, faz o cálculo, para cada tipo de aposentadoria tem um cálculo, e o que manda é essa base contributiva. Então, por mais que a Dona Maria tenha pago menos de INSS, pode ser que ela vai receber a mesma aposentadoria que o João, tá? Se o João continuar pagando nessa modalidade aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que paga o seu INSS por conta própria aqui, sim, vai ter alteração sim das suas contribuições nesse ano de 2024, até porque aumentou, né, essa questão dos valores, e vocês precisam ficar atentos quanto a essa questão da base que vocês estão mandando para o INSS. Você vê que os dois estão mandando a mesma base e um está contribuindo menos que o outro. Então, eu falo que a regra aqui no INSS é o quê? Fiquem espertos. Aqui no escritório, por exemplo, eu tô muito esperta aqui com os meus clientes. Mais uma dica de ouro para vocês. Para vocês não se preocuparem mais com essa questão do salário mínimo, vou falar uma coisa aqui. Gerem a sua guia todos os meses, de mês em mês. Se você não tem problema nenhum com isso, gere de mês em mês. Se você resolver gerar todas as guias de uma só vez, vá acompanhando, senão vai ter mais uma nova mudança no salário mínimo. Porque, por exemplo, lá em 2023, teve uma mudança de salário mínimo 2 vezes, no início do ano e depois em maio, né? E muita gente acabou pagando com valor abaixo do mínimo e essa competência não entrou pro cálculo da sua aposentadoria. Perdeu aquela competência? Não, porque acompanha aqui o canal e sabe que tem como consertar, mas dá uma dor de cabeça. Então, antes que aconteça coisa errada, é melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então, vocês fiquem de olho. Vai pagando a competência e vai acompanhando, tá? Gera a guia desse mês, paga até fevereiro. Se acontecer de mudança de salário mínimo de novo, aí vocês já geram a guia no valor certo, pra não ficar abaixo do mínimo e dar problema pra vocês. Combinado? E ano que vem é a mesma coisa. Janeiro do ano que vem vai mudar de novo esse salário mínimo, aí a mesma coisa aqui pra vocês. Vai aumentar, sim, as contribuições de vocês. E claro, né, gente? Isso que eu tô falando aqui com vocês é pra vocês tomarem muito cuidado. Se você aí não tá a fim de estudar, porque tem que estudar, tem que assistir o vídeo completinho pra entender todos os termos. Não adianta assistir pela metade, que senão vai perder informação, vai fazer trem errado. Se vocês não tiverem a fim de estudar, vocês precisam sim procurar um profissional para acompanhar vocês, tá bom? Que enxerguem a aposentadoria de vocês como uma forma de investimento. Um simples exemplo que eu dei aqui, vocês viram o quanto um paga mais que o outro para receber o mesmo benefício, ok? Então vocês fiquem de olho. Se precisar da nossa assistência, tem um escritório aqui, basta agendar a sua avaliação no link aqui
embaixo, combinado? Se você ficou até o final desse vídeo e gostou, deixa o seu joinha e compartilha essa informação com o máximo de pessoas que você conhecer que pagam INSS por conta própria. Por quê? Porque essas pessoas precisam saber dessa informação aqui. Não pode ser segredo. Eu fico por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até a nossa próxima prosa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.